tarde, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de língua portuguesa. Nós iremos continuar a atividade no livro didático APS. Iremos fazer hoje as páginas 280, 281 e 282. Na página 280, vocês vão ler esse texto sobre a onça. O título dele é A Onça. Leiam com bastante atenção, tá bom? Porque vocês vão precisar dele para poder responder às atividades. Neste texto tem algumas palavras que estão destacadas, que estão em negrito. Nós temos a palavra abarcavam, a palavra fenda, cipó e farejou, tá? Elas estão destacadas porque elas vão ser utilizadas mais na frente no nosso estudo. Na página 281, na letra A, tá pedindo assim, ó. A palavra corisco quer dizer faísca elétrica. Poderia estar localizada entre quais palavras guias em uma página do dicionário? Não se esqueça de que você deve observar a ordem alfabética. Então, nós temos duas palavras em cada opção e vocês vão ver aonde a palavra corisco poderia se encaixar. Lembre-se que para olhar a ordem alfabética no dicionário, eu olho a primeira letra, se é igual, depois eu olho a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Enquanto as letras forem sendo iguais, eu vou olhando as da frente. E aí, quando as letras diferenciarem, eu olho qual vem primeiro na ordem alfabética, tá bom? Na letra B, está perguntando o seguinte: entre quais palavras abaixo se poderia encaixar o termo fenda? Pinte a primeira palavra e circule a segunda para mostrar. Então, vocês vão ver novamente a ordem alfabética entre quais palavras que a palavra fenda poderia se encaixar, tá bom? Na letra C, está dizendo o seguinte: faça o mesmo com a palavra cipó. Entre quais palavras a seguir ela poderia estar? Pinte a primeira palavra e circule a segunda para mostrar. Ordem alfabética, novamente. Vou olhar a primeira letra, vou olhar a segunda, a terceira. Enquanto as letras forem iguais, eu vou olhando a próxima. Quando diferenciar as letras, aí eu olho qual vem primeiro na ordem alfabética, tá bom? Na número 2, está dizendo o seguinte: localize em um dicionário a palavra abarcar e responda. Letra A. Quais são as palavras guias da página em que ela está localizada? Meninos e meninas, isso varia muito. Sabe por quê? Se a gente estivesse com aula presenciais, eu poderia pegar o dicionário para vocês na biblioteca, um dicionário impresso, e nós iríamos olhar isso. Mas, como eu sei que não são todos que têm um dicionário impresso em casa, e dependendo do tamanho do dicionário, o dicionário pode ter mais ou menos palavras, então fica muito difícil vocês determinarem quais as palavras guias. Quem tiver dicionário impresso, olhe, por favor, e coloque as palavras guias, que são aquelas que ficam acima na página, no cabeçalho. Quem não tiver, lembre-se, coloque assim, que as palavras vai depender do dicionário que vocês utilizarem, tá bom? Já vou deixar essa facilitada para vocês, porque não são todos que têm dicionário impresso. Na letra B, tá pedindo assim: leia o verbete e responda. A que classe de palavras pertence o termo abarcar? Nós temos algumas classes. Por exemplo, os substantivos, que são as palavras que dão nome às coisas. Os adjetivos, que são as palavras que dão características, sejam elas boas ou ruins, às coisas. Nós temos os verbos, que são as palavras que indicam ações, movimento, tá? A dica que eu vou dar para vocês, como a gente não estudou isso no 5º ano, vocês já devem ter visto em outras séries, mas no 5º ano vocês ainda não viram, é que é uma dessas 3 opções. A palavra abarcar ou é um substantivo, tá dando nome a algum objeto, alguma coisa,
Ou ela é um adjetivo, ela está dando características, sejam boas ou ruins, ou ela é um verbo, que ela está demonstrando uma ação, um movimento, algo que a gente faz, que pode ser feito, tá? Letra C. Qual dos significados do verbete pode substituir esta palavra no texto? Tá. Vocês vão ter que olhar o significado da palavra abarcar, tá bom? Olhem na internet ou quem tiver o dicionário e for olhar no dicionário a letra A, já pesquisem, por favor, qual dos significados que podem ter. Geralmente uma palavra tem 2 ou 3 significados no dicionário, tá bom? Página 282, tá pedindo o seguinte: releia esse trecho do texto. E pior que a onça voltou, apareceu na fenda, farejou o estranho e veio ver o que acontecia com os filhotes. A palavra farejou é um verbo. Vamos lembrar como transformamos uma forma verbal para poder encontrá-la no dicionário? Tá. Farejou é um verbo e ele está mostrando uma ação que alguém praticou. Então, verbos está relacionado com aqueles 6 pronomes que a gente aprende. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que eu não encontro verbo conjugado no dicionário. Eu encontro verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é quando a palavra termina em ar, ou ir. Por exemplo, a menina falou bom dia. O verbo aí seria falou. Mas como que falou volta para o infinitivo? Eu vou pensar como que é falou terminado ou em ar, ou ir. Então, falou, o infinitivo é falar, tá? Se fosse a menina vendeu flores, vendeu, o infinitivo seria vender, tá bom? E assim por diante. Então, vamos pensar aí como que seria, na letra a forma verbal farejou no infinitivo, terminado com ar, ou ir, tá bom? Depois, na letra B, escolha entre os significados encontrados no dicionário para a forma verbal pesquisada o mais adequado ao sentido do texto. Em seguida, reescreva a frase fazendo as alterações necessárias. Vocês vão ter que pesquisar o significado do verbo farejar e ver qual melhor que eu posso usar naquela frase que foi destacada lá em cima, tá bom? E aí, se precisar fazer alterações, se precisar mudar alguma palavra do masculino para o feminino, vocês podem fazer isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse jogo do dicionário, com o dicionário aí embaixo, a gente não precisa fazer, tá? Nós não estamos em sala de aula, não temos um grupo de colegas para fazer isso, e eu creio que nem todos os alunos têm um dicionário para poder fazer isso, tá? Mas assim que a gente voltar, a gente realiza essa atividade. Qualquer dúvida, é só perguntar. Beijos, tchau!